Fala pessoal, tudo certinho, tudo na paz? Galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, bem interessante, que é sobre isso que vocês estão vendo aqui, pessoal. Algumas plantas que estão soltando flor, soltando flores, soltando sementes. Eu sei que para alguns de vocês isso já é algo natural, normal, né? Não é nenhuma novidade, mas tenho certeza, principalmente para aqueles que estão começando, que iniciaram há pouco tempo, podem se deparar com uma situação como essa e não entender o que está acontecendo. Por que as minhas plantas estão soltando flores e sementes, né? Isso vai acontecer ali com a couve, com a rúcula, com a alface, né? Com a salsinha, com a cebolinha, enfim, qualquer uma dessas hortaliças, essas plantas que você esteja cultivando aí, tá bom? O que aconteceu, pessoal? Algumas semanas atrás, um amigo nosso lá do grupo, o Gustavo Prado, ele mandou uma foto de uma rúcula dele, um pezinho de rúcula, que ainda estava no berçário. Então era uma plantinha pequena ainda, e ele disse que estava já soltando flores, e ele não entendia o porquê que estava saindo flor da planta dele. Aí a gente explicou, né, para ele o que estava acontecendo, inclusive comigo também aconteceu. Eu tenho certeza que esse ano, devido a uma situação específica, aconteceu com vários de vocês, das plantas de vocês começarem a soltar algumas flores, começar a dar um pendão e começar a soltar flor, né? E é o que a gente vai falar sobre isso, né? Então, primeiro que sim, é normal essas plantas soltarem flores, tá, pessoal? A rúcula, a couve, né, o agrião, o coentro, a salsinha, a cebolinha, elas vão soltar flores normal, né? Isso é chamado de pendoamento, né? Então, assim, o que acontece? A planta, quando ela chega na fase final da vida dela, tá? Então, depois do porte da colheita ali, se você deixar essa planta passar muito, né, ficar muito tempo ali no seu sistema, o que vai acontecer? Essa planta, ela chega no fim da vida dela, ela começa a soltar um pendão, né, como você pode ver aqui. Isso aqui é um pezinho de rúcula. Então ele começa a soltar um pendão, e deste pendão a gente vai ter flores e depois, consequentemente, sementes, tá? Então isso é algo natural de acontecer, né? Então o que acontece? A planta está chegando na fase final da vida dela, né, no fim da vida dela, e ela vai dar esse pendão, flores e sementes. Essas sementes, de uma forma natural, vai cair ali no solo e ela vai continuar a espécie dela, tá? Então uma forma dela dar sequência ali na espécie dessa planta, tá bom? Então é algo natural de acontecer. Porém, isso pode acontecer de uma forma não tão natural, que ele é chamado do pendoamento precoce. E é isso que aconteceu aqui comigo, aconteceu com esse nosso amigo, e com certeza aconteceu também com vários outros aí, né, de vocês que acompanham aqui o nosso canal, tá? E então o que acontece? Você tem ali no seu sistema algumas plantinhas pequenas ainda, e elas simplesmente começam a soltar essas flores e você não consegue entender. Então, se a sua planta soltou flor enquanto era pequena ainda, ela entrou, né, no chamado pendoamento precoce. Então o pendoamento que era para acontecer lá na frente, no final da vida dela, aconteceu de forma precoce, tá? E a gente vai falar, né, por que isso acontece, né? Por que a planta pequena solta a flor. Para que isso aconteça, a sua planta ela provavelmente, né, ela está passando por algum problema muito sério aí no ambiente que ela está vivendo, né? Então, no caso aqui da hidroponia, isso pode acontecer na planta que está na terra também, mesma coisa. No caso da hidroponia, pode ser algum problema que está na água, ok? Então tem os parâmetros ali, desde o pH, a condutividade, a temperatura, tá? Então pode ser algo que está errado na solução nutritiva. O clima, ele também ele contribui muito para isso, e foi o que aconteceu aqui com a gente, com esse nosso amigo, né, ali do grupo em específico. Muito frio, muito calor também, tá? Então algumas plantas não suportam muito bem o frio, outras não suportam muito calor, tá? E isso também pode acontecer. E esse ano, pessoal, a gente, né, nesse ano de 2021, nós tivemos um frio bem rigoroso. E o frio, ele também atingiu várias outras regiões que, né, não faziam tão frio assim. Então ele veio com força esse ano. Aqui mesmo na nossa cidade, tá, aqui em Maringá, no Paraná, a gente chegou a temperaturas 1 grau, 0 grau, e até temperaturas, né, sensação negativa, -1, -2 graus. Então isso é bastante frio. E mesmo com a nossa estufa, tá, a gente tem a cobertura,
mas as laterais não são fechadas, né? A gente não tem as cortinas laterais, é só a tela, então o frio acaba entrando. Então nós tivemos problema principalmente com a rúcula. A rúcula ela não gosta muito desse ambiente frio, né? Então eu tive bastante problema aqui com rúcula. Rúcula novinha, começando a soltar o pendão e soltando flores, né? Então o que acontece? Mesma coisa daquela historinha da planta que chegou na fase final da vida dela. Se a planta ainda é nova e ela está vendo que ela não vai conseguir sobreviver, ela está num ambiente ali que está difícil, ela está passando por algum tipo de estresse, então ela entra nesse pendoamento precoce. Tá? Então ela vai soltar a flor, soltar a semente para que ela, né, continue a espécie dela ali. Então esse seria o pendoamento precoce, que é o que aconteceu com muitos, né, de vocês, aconteceu aqui comigo, inclusive aconteceu com a rúcula e também com o coentro. A gente tem aqui alguns coentros, tá, que ainda estão pequenos, mas que já começaram a soltar o pendão e já estão dando flor. Tá? Então tudo por causa desse frio que nós tivemos, que foi um frio bem rigoroso, né? Até algumas semanas atrás, agora que começou a dar uma esquentada aqui, mas há umas 2 semanas atrás aí a gente estava finalizando aí um período de bastante frio aqui na nossa região, né? Então, você fica atento aí, é normal, sua planta tá adulta, tá grande, você deixou no seu sistema ali, ela vai soltar o pendão e vai dar flor, vai dar semente, isso é normal. Mas se isso acontecer de uma forma precoce, enquanto a planta ainda é novinha, pequena, então tem algum problema aí no seu sistema, clima, a solução nutritiva, algum parâmetro ali está muito fora, sua planta não está conseguindo, né, sobreviver, e é por isso que ela entra aí no pendoamento precoce, tá bom? E falando nisso, para a gente finalizar o vídeo, eu sei que, como eu disse, né, para algumas pessoas isso é normal, mas eu tenho certeza que para outras essa questão da flor, de semente, é algo, pode ser uma surpresa, como foi para mim também. Quando eu iniciei nesse mundo da hidroponia, eu também não sabia, gente, né? Eu não tinha essa noção, só depois de um certo tempo que eu, né, fui descobrir que de fato saem flores e sementes dessas plantas, o que acaba sendo um pouco óbvio, não é, pessoal? Porque se a gente compra sementes, né, em pacotinhos, da onde é que vem essas sementes? Essas sementes elas vêm das plantas, tá? Então, para você aí que também não sabia disso, você pode se aproveitar disso também e retirar as sementes de algumas plantas que você queira. Inclusive é uma técnica que algumas pessoas fazem, né? Então vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha ganhado algumas mudinhas de alguma planta aí. Vamos falar da rúcula, por exemplo, ou do coentro que eu tenho aqui, tá? Para exemplo. Você ganhou algumas mudas de alguém ou comprou essas mudas num viveiro e por acaso esse local não tem mais dessas mudas, eram as últimas. Ou você ganhou algumas sementes e você gostou daquela planta em específico, você gostou do porte dela, do volume, e você não sabe qual a variedade, né, para você poder adquirir mais. Uma técnica, uma alternativa é você fazer isso, deixar a sua planta soltar o pendão, né, deixa ela ali no sistema até ela chegar na fase final, ela vai soltar flor, semente, aí você pode pegar essas sementes e plantar novamente. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai, né, ter uma planta idêntica àquela que você cultivou ali. Se era, por exemplo, uma cebolinha, era uma cebolinha bem grossa, eu gostei dela, mas eu não sei de que variedade se trata. Se você pegar a semente dela, você vai ter novamente uma cebolinha grossa, né, bacana do jeito que você cultivou ali. Então é uma dica, é uma técnica que algumas pessoas fazem. Às vezes você não tem semente de fácil acesso, não tem muda, mora em uma região muito afastada, tá? Você pode se aproveitar dessa técnica e retirar da própria planta sementes para você continuar ali os seus cultivos, tá? A única atenção que nós devemos ter, tá? Vou passar para vocês para a gente finalizar agora o vídeo, é que é o seguinte: o que diz nos estudos, na literatura, até tem professor que fala sobre o assunto, é que não é recomendado você deixar plantas passarem da hora da colheita no seu sistema de hidroponia, tá? No seu sistema hidropônico. Não deixar elas passar da hora da colheita, né? No caso também não deixar elas entrar no pendoamento. O que dizem, né, nesses estudos é que a planta nesse estágio, até em alguns arquivos o pessoal se refere ao alface, por exemplo. Se você deixar um pezinho de alface ali passar da época da colheita,
ele começa a sugar nutriente, principalmente o potássio. Diz que o potássio chega a zero ali na solução nutritiva. E o que vai acontecer? Se você tiver outras plantas na sua horta, no seu sistema hidropônico, vai faltar o potássio para essas plantas. Então isso vai começar a gerar uma bola de neve, suas plantas vão ter uma deficiência nutricional. Então assim, eu nunca cheguei a fazer um teste, um experimento, nunca, sabe? Para isso precisaria realmente fazer uma análise da solução nutritiva para ver se realmente isso acontece ou não. O que eu passo para vocês são informações que a gente viu de pessoas que possuem uma certa experiência e propriedade no assunto, tá, gente? Apesar de eu nunca ter testado, nunca ter visto isso na prática. Mas o que eu posso passar para você? Se você for fazer isso, olha, eu vou deixar algumas plantas pendoarem, passar da época da colheita, vou pegar as sementinhas. A dica para a gente evitar esse possível problema na solução nutritiva é você criar um sistema à parte. Você ter uma bancadinha de teste, uma hortinha ali na parede, fazer um sisteminha floating pequenininho, algum sistema separado para que você possa deixar algumas plantas entrarem no pendoamento. Porque daí não vai afetar. Se afetar o nutriente, as suas outras plantas do seu sistema não vão ser comprometidas, né? Então você teria um sisteminha ali de laboratório para você fazer alguns testes. Tá bom? Então é a dica que eu posso passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, né? É um assunto que eu sei que para muitas pessoas é muito óbvio, muito simples, mas eu sei que para muitas é uma novidade, né? Comenta aí, deixa nos comentários se você sabia disso, se as suas plantas esse ano soltaram as flores, se elas entraram no pendoamento, se você faz essa técnica de retirar a semente ou não, tá bom? Deixa aí nos comentários aí, sua participação é bem importante aí pra gente. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.